O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Do lado de cá. Do lado de cá. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 1º de fevereiro de 2018 e começa agora mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade que não tem nem auxílio, nem moradia. Aqui quem fala é o Cício Canete e estou aqui acompanhado no estúdio Majorem, na Tijuca, pelos já tradicionais panelistas Caio Belandi. Bom momento a todos. Bom essa abertura, hein? Bom roteirista. Roteirista dessa parte ficou muito bom. Bom momento aos ouvintes, aos panelistas, à convidada. Vamos tocar o barco aí. Olá, Daniel Soares. Boa tarde, bom dia, boa noite. Gostei não só do texto, mas também do novo approach do apresentador. Mudou, né? Parece que tô no debate esportivo, gostei. Ficou bom. Olá, Wagner Torres. Isso é entonação. Debates populares. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos debater um tema importantíssimo aí para a cidade do Rio, principalmente, né, na cidade do Rio de Janeiro. No Brasil como um todo, no mundo como um todo, mas no Rio de Janeiro é especial, visto que é um tema de saúde mental, que vem sofrendo ataques aí da prefeitura, do ponto de vista ideológico e político, né? Então, vamos lá, vamos em frente. Bom, recebemos aqui no nosso estúdio hoje a psicóloga Melissa Pereira, professora do curso de especialização em saúde mental da Fiocruz. Bem-vinda, Melissa, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, gente. Obrigada a vocês pelo convite. Excelente estar discutindo esse tema com vocês aqui hoje. Entre os diversos retrocessos enfrentados pelo Brasil nos últimos 2 anos, a reforma psiquiátrica, que preconiza o fim dos hospícios, está em curso desde os anos 30. Nos últimos 30 anos. O texto do roteirista que estava difícil. Roteirista bêbado do carnaval, esse roteirista aí? O roteirista está afetado. Vem sofrendo com corte de verbas, nomeação de pessoas sem conexão com o tema para postos-chave, desmonte de políticas públicas e até mesmo redirecionamento de recursos públicos para tratamento de cunho religioso. Melissa, vamos explicar aí para os ouvintes o que é a saúde mental em si e qual a importância dela para a sociedade e como ela se encaixa dentro do SUS. Uma pergunta rápida que você pode responder em 20 minutinhos. Bastante coisa, né? Bastante coisa, principalmente porque quando a gente fala de saúde mental, geralmente a gente fala de doença mental, né? A gente fala de tudo menos de saúde. Então, geralmente a gente começa falando de serviços, remédio, patologias, diagnósticos. E de fato, sim, a gente, quando fala de saúde mental, o que é a saúde mental, é isso também, né? É um cuidado, uma assistência a pessoas que, por algum motivo, naquele momento, ou em muitos momentos da vida, demandam algum cuidado, alguma assistência por conta de questões que envolvam o sofrimento psíquico, questões que envolvam o que é entendido como um transtorno mental grave ou não grave, pessoas que estejam passando por momentos específicos de vida, né? Então, a gente quando fala de saúde mental ou aí mais de sofrimento, a gente vai falar de serviços de saúde, de cuidados. E aí cuidados em vários aspectos, né? Cuidados médicos, sim, que são os primeiros que a gente pensa, né? Psiquiátricos, mas não apenas, clínicos, cuidados nutricionais, cuidados psicológicos, de terapia ocupacional, de fisioterapia, fonoaudiologia, que é muito importante também. Né? Em muitos casos, a gente vai contar com a presença de profissionais oficineiros e oficineiras, que são profissionais muito importantes para o cuidado em saúde mental, assim como profissionais que muitas vezes são esquecidos no cotidiano dessa assistência, que são as cuidadoras de saúde mental, que são pessoas que acompanham, principalmente pessoas que se beneficiam de algum acompanhamento, de alguém que possa estar junto para as tarefas cotidianas, para a alimentação, para o banho, para o andar na cidade. Então, falar de saúde mental, sem dúvida nenhuma, é falar disso, né? Falar de assistência, falar de serviços de saúde. Mas não é só isso, né? Falar de saúde mental, se a gente for falar de saúde, não mais de doença, é falar também de cultura, de arte, é falar de esporte, é falar de moradia, é falar de habitação como um todo, de acesso à cidade,
né? Então, quando vocês me perguntam o que é saúde mental, eu não posso deixar de dizer isso. Falar de saúde mental não está restrito à saúde, né? Vocês abrem um programa aí com um ponto interessantíssimo que seria bem bacana poder explorar aqui hoje, que são os retrocessos no campo da saúde mental nacional e municipal. Municipal, sem dúvida nenhuma. Principalmente no momento municipal, né? Dentro do SUS, a maior parte das atribuições ligadas à saúde mental estão ligadas ao município? Então, o Brasil, a partir do SUS, ele passa por uma reconfiguração, uma reestruturação dos serviços, da lógica também de gestão dos serviços de saúde, a partir de uma municipalização. Então, sim, o município passa a ser o responsável direto, o mais responsável direto aí para os cuidados, assistência em saúde mental e em saúde básica, Atenção saúde básica, como um todo, né? Mas também há recursos importantíssimos, para além de financeiros, mas de gestão, de acompanhamento, de treinamento, de formação num nível estadual e federal. E aí, falando um pouco dos retrocessos, que eu acho que ajudam a gente a entender um pouco do cenário atual, acho que a gente está vivendo um momento muito particular por uma prefeitura marcada por um conservadorismo religioso muito específico, né, que vem atacando a saúde mental carioca de maneira drástica, né? A gente tem visto aí diversos profissionais sendo demitidos nos últimos meses, com salários atrasados. Então, muitos centros de atenção psicossocial, os CAPS, no Rio de Janeiro, estão funcionando em estado de greve há muitos meses, né? Com profissionais sem receber com muito atraso há muitos meses, faltando medicamento, estão faltando medicamentos básicos, né? E, ao mesmo tempo, um investimento direto nas comunidades terapêuticas, que são hoje instituições religiosas, em sua maioria, segundo o relatório do IPEA que saiu ano passado, né? Mas, antes de tudo, é importante dizer que os retrocessos não começam de agora. A gente vem sofrendo duros ataques, tanto da política municipal quanto da política nacional, há muitos anos na saúde mental. Com a chegada das OS também, que é importantíssimo destacar. Perfeito. Só para o ouvinte ficar ligado no que a gente está falando, quando a Melissa fala dos retrocessos e do que está acontecendo no momento, especificamente aqui no município, segundo fontes que eu tenho... No CAPS Nice da Silveira, por exemplo, que é, se eu não me engano, o mais importante, talvez o maior do Rio de Janeiro, o Nice da Silveira, Melissa, ou não? Não, tem outros CAPS que atendem o maior número de pessoas, mas sem dúvida é um CAPS importante, né? O Nice da Silveira, que fica no Engenho de Dentro, que é até pela simbologia histórica, isso, né? Até pela simbologia, como o Daniel colocou, existem funcionários lá que não recebem salário há 3 meses, né? O último salário recebeu em novembro, que principalmente são os funcionários da limpeza, né? A galera que trabalha dando todo o apoio. Os terceirizados começam primeiro a não receber, dando né? todo o apoio no trabalho. Eles estão sem receber há 3 meses. Os funcionários que estão com salário em dia, segundo a informação que eu recebi da minha fonte, estão com salário em dia desde ontem, no caso anteontem, porque o programa vai ao ar na sexta-feira. Então essas pessoas receberam o salário, tiveram sua situação regularizada na quarta-feira, né? E aí eles estão se cotizando para poder ajudar as pessoas que estão há 3 meses sem salário. Eu, inclusive, falei sobre isso num vídeo que nós gravamos no YouTube quando estávamos de férias e tal. E a situação anda bem difícil com relação à manutenção do CAPS Nice da Silveira especificamente. A informação que eu tenho é que o CAPS está sem manutenção desde o meio do ano passado. Quer dizer, já estamos aí para quase 7, 8 meses que não tem manutenção, no sentido de que tem um vazamento, as coisas não são consertadas, não tem fechadura, etc e tal. E um outro dado muito importante que eu acho que é bem simbólico desses ataques e de tudo isso que está acontecendo, desse desmonte no setor de saúde mental no Rio de Janeiro, é que tem até entre aspas, um xiste entre as pessoas que trabalham na área de saúde mental, que é a questão, né, do cheiro do local onde essas pessoas são tratadas, né? De uns tempos para cá, com um aumento do investimento nessa política de saúde mental, os locais eles passaram a ficar mais limpos e tiveram cheiros diferentes dos chamados hospícios de antigamente. E, no entanto, com todos os problemas que eles estão passando hoje, né, os novos funcionários
profissionais da saúde mental estão conhecendo a realidade dos hospícios de décadas atrás, né? Aquele mau cheiro, né? As pessoas que trabalham falam que, enfim, trabalhando com um ambiente fétido, com um ambiente muito ruim, as pessoas desmotivadas, as pessoas preocupadas com o seu futuro, preocupadas com o desmonte da saúde mental de uma maneira geral. Então isso é só pro nosso ouvinte ter uma ideia do que está acontecendo no momento, o panorama, né, do que deveria ser investido na questão de saúde pública. Hoje o nosso excelentíssimo prefeito está talvez direcionando isso pro lado religioso da coisa, né? Então, Melissa, vamos conversar justamente sobre isso. Você falou, obviamente, a questão ideológica na prefeitura é muito nítida, né? Existe um conservadorismo religioso que talvez, inclusive, negue questões psiquiátricas. Eu não sei até que ponto isso é tratado lá dentro. Mas eu gostaria também de entender os retrocessos da política nacional. Existe esse mesmo viés ideológico, só que por parte dos congressistas da base evangélica? Como é que isso funciona? Sim, com certeza as comunidades terapêuticas, né, como a gente estava falando, que são um símbolo máximo aí das instituições, em sua maior parte religiosas, de uma religiosidade específica, né, porque nem todas as comunidades terapêuticas são religiosas e nem todas são da mesma... Nem todas são, digamos, neopentecostais. No debate municipal isso ficou bem evidenciado com aquele candidato que a gente não diz o nome aqui, quando se referia à tal da Cristolândia, né? É verdade. Não sei se vocês lembram disso. O Flávio. Isso, então assim, é importante que a gente entenda que as comunidades são diversas, mas aí eu vou citar novamente o relatório do IPEA, que saiu ano passado, para quem quiser saber um pouco mais da característica do público que é internado nas comunidades terapêuticas, já adianto, é um público em sua maioria pobre e negro, isso é fundamental que a gente diga aqui. O manicômio que cheira mal, foi muito bom você falar disso, isso é muito importante. Quem já entrou num manicômio sabe o cheiro que tem e nunca esquece. É o cheiro do abandono, do asilamento, né? E a gente não está dizendo que todo mundo que trabalha no hospital psiquiátrico maltrata pessoas, né? Que muitas vezes fica confuso. Sim. Não é isso. Elas mesmas às vezes se maltratam. E a falta de manutenção. Na né? verdade, nós temos bons profissionais trabalhando nos hospitais psiquiátricos. A gente precisa que eles venham para a rede de atenção psicossocial, né? A gente precisa tirar os profissionais do manicômio também, né? Mas o manicômio, enquanto instituição, ele é um espaço especificamente de asilamento, né? Ele surge inicialmente como os hospitais psiquiátricos e na questão de álcool e outras drogas ele ganha outros formatos como as comunidades terapêuticas. Isso é fundamental ser dito que apesar de numa prefeitura como a atual no Rio de Janeiro, isso ganha uma força mais direta, inclusive uma oficialização de verba, desde 2011 a Política Nacional de Saúde Mental, que é uma vitória dos movimentos sociais, né? A Lei 10.216, que foi aprovada em 2001, com limites, com questões, porém uma política muito importante, fruto de muitas experiências exitosas, fruto de muita luta dos movimentos sociais. Ela foi atacada duramente com a Portaria 3038 de 2011. Ainda num governo simpático à causa da reforma psiquiátrica, com a inclusão das comunidades terapêuticas na RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Sim. O que isso significa? Significa que agora, desde 2011, oficialmente, o dinheiro pode ir para as comunidades terapêuticas. Então, o que a gente está vendo hoje no nível municipal já foi liberado há alguns anos no nível nacional. Isso é fundamental. Outra coisa é que as OS, organizações sociais, que hoje gerem a saúde, mas também a cultura, né, fez falir a cultura do Rio de Janeiro e de outros... E educação, e a OS tem tudo que é lugar. A OS, ela é aí nossa grande questão, né? É um caminho para uma privatização, entre aspas, branca do serviço público. Ela já é uma privatização nada branda, né? Ela é uma privatização muito pesada, na verdade, e ela também vem sendo afirmada há muitos anos. E é muito importante falar que ela não é branda, porque no Rio de Janeiro, por exemplo... Não, eu falei branca, porque não é de forma direta, você está de fato né? vendendo a empresa, você está fingindo que está tudo público. entendeu? Mas não é tão fingimento. Para manter as aparências. Não, acho que é importante que você Gostei me muito pergunta desse sobre a termo, não, mas nacional. tudo bem. Eu também acho, né? Essa coisa de Gostei, branco, porque é gostei muito desse perigoso termo, mas tudo aí, bem. mas... Branda é melhor. Mas também não é. Disfarçada, pronto, disfarçada. Chegamos Mas a um as termo que OS todo mundo também não concorda. são brandas, né? Elas... E aí você me pergunta num nível nacional, mas vou trazer de novo para o municipal como um exemplo ilustrativo, né? As OS, elas são também defendidas como estratégia central de gestão da saúde pelo
governo federal, já em 2010, né? Isso é importante. 2010. Isso é importante, ou seja, Vitórias do lulismo. o retrocesso não começa de agora, isso é A votação fundamental na Câmara ser Municipal dito. foi aprovada. As OS lá atrás foram aprovadas para entrar na saúde no primeiro mandato do Eduardo Paes com foi o 2008, né? o Adilson Pires, que era do PT, que era o vice. Não, que veio a ser o vice dele, mas na época era vereador líder do governo. Sim. Isso é A importante. bancada do PT votando a favor. Isso é importante porque a gente, quando fala isso, não tá negando que a coisa tá muito pior agora, né? Acho que a gente tá recebendo ataques frontais, mas já Era começa ruim, mas antes. agora colocaram gasolina no fogo, mas já tava pegando fogo. Exatamente, já tava aberto o caminho, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, você falou da coisa do cheiro, né? Que vira um X. Sim. A gente tem falado muito no núcleo da luta antimanicomial do Rio de Janeiro que assédio não é fantasia. Porque os trabalhadores e as trabalhadoras do Rio de Janeiro têm sido assediadas pelas OS há muitos anos. Algumas trabalhadoras e trabalhadores, companheiros nossos, por serem militantes, são demitidos pelas OS. Certamente. Né? E aí, ouvem dos gestores que esse assédio é uma fantasia, que isso não acontece, mesmo que isso se dê na nossa frente. Então, E é uma coisa isso bastante importante. irônica falar que as pessoas que trabalham na luta antimanicomial têm delírios, né? Exatamente, que a perseguição política é um delírio, é um deboche de um nível que é importante a gente trazer. Então, Só lembrando, pra quem não percebeu, estabilidade no serviço público não é pro cara ficar lá sem fazer nada e não poder Exatamente. acontecer nada com Ao ele. contrário. É pra isso, é pro cara Essa é a poder se importância- levantar a importância da estabilidade. É o cara poder se levantar contra políticas, no mínimo, equivocadas, quando não mal intencionadas, sem ter o seu emprego ameaçado. Exatamente. Exatamente. Então a gente pode dizer que, assim, num nível nacional, a gente teve agora. Bom, a gente já vinha acompanhando o retrocesso importante via OS e comunidade terapêutica. Isso tem influências diretas para o dia a dia dos serviços. Mas mais recentemente, a gente não pode deixar de dizer, a gente sofreu um ataque brutal com o novo coordenador nacional de saúde mental, Quirino Júnior, que é... Dá o nome Quirino completo da Cordeiro, criança, né? por favor. Quirino Cordeiro, uma pessoa aí importante. Ele é ligado da a gente. que grupo? A gente entende que ele tá ligado a alguns interesses da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, que é Que é historicamente... refratária à reforma psiquiátrica. É, historicamente, uma opositora à reforma psiquiátrica. Isso Falaremos é da importante. reforma psiquiátrica em detalhes mais tarde. Exatamente. É importante pra gente dizer até do que a gente está falando, o que a gente está propondo, né? Mas a gente foi jogado goela abaixo da gente uma reestruturação da política que passou pela Comissão Nacional de Saúde, sem que os movimentos sociais pudessem falar e sem que os próprios delegados e pessoas representantes de movimentos da Comissão Nacional de Saúde pudessem se colocar, né? Então, isso é importante. Reestruturando toda a Lei 10.216, apontando para a reabertura e para a criação de leitos em hospitais psiquiátricos, apontando para a retirada de financiamento dos serviços de atenção psicossocial. Então, isso é o que a gente tem de mais novo em termos de ataque, né? Eu queria fazer uma pergunta, porque assim, a gente sabe que na saúde mental, digamos, pelo que você me explicou, tem essa divisão das pessoas que são toxicômanas e tem as pessoas que têm outros problemas relacionados à saúde mental. E você acha que assim, o conservadorismo que vem nesse viés muito na lógica das guerras drogas, a gente abordou em vários outros episódios, que a gente vê que que tem repercussões em lugares que a gente nem imagina, Exatamente. acaba prejudicando muito as pessoas que têm outros tipos de dificuldades mentais, que talvez se não houvesse essa política de guerras drogas passassem desapercebidas e fossem melhor tratadas? Vocês são tipo dano colateral da guerra às drogas também, os esquizofrênicos, etc? Olha, eu acredito que a guerra às drogas tem efeitos colaterais na vida de todos nós, né? Porque eu fico pensando muito nas mulheres que eu acompanhei em alguns serviços de saúde mental. Mulheres da favela, mulheres, em sua maioria negras, que viam seus filhos sendo mortos pela polícia e pelo tráfico diariamente. Isso também não é bom para a saúde mental. Né? Isso é importante ser dito. E que chegavam no serviço com alto nível de sofrimento psíquico e que logo recebiam um diagnóstico. Quando, na verdade, o diagnóstico devia ser guerra às drogas, né? Exatamente. E capitalismo. Capitalismo. Que é a questão central. Então, sem dúvida nenhuma, guerra às drogas tem repercussões diretas na vida de pessoas que não usam drogas, que não trazem essa questão diretamente, mas são atingidas pela violência da cidade, pela violência da polícia do tráfico nas áreas mais pobres do Rio de Janeiro,
isso diretamente nos serviços vai ter uma repercussão importante. A saúde mental, durante muitos anos, a saúde mental mais clássica, né, esse campo, deixou de falar de drogas, e quando falou de drogas, falou muito num sentido de diagnóstico e tratamento. Agora, nos últimos 10, 15 anos, é que a gente começa a se aproximar dos abolicionistas penais, dos antiproibicionistas, e consegue entender que isso é a mesma coisa. É a mesma luta, né? É a mesma coisa, até porque o hospício que estava pro louco, pra louca, tá colocado hoje pra pessoa que faz uso de drogas, né? Então, acho que é isso, assim, o mais importante de Alguns de anos dizer. atrás teve o surto das internações compulsórias, né? Como resolução Ainda do problema. ainda Não. é uma sombra Sim, mas era que- a panaceia que de coisa de 5 anos teve atrás, época da Paes, reeleição do o Eduardo Paes Paes. foi lá, Dória tentou empurrar ele isso em São Paulo também, ele mas... pessoalmente ia lá, enfim. Só pra fazer um parênteses, não sei se vai finalizar o bloco Vai, agora. Fazer um parênteses político, né, que a gente sempre dá o nosso pitaco político aqui, quando a Melissa cita as portarias de 2010, 2011, enfim, que representaram retrocesso, é só a gente lembrar que o prefeito atual, que é o prefeito que está piorando a situação de uma maneira geral na Era saúde ministro. e na saúde mental, fazia parte da base do nosso ex-presidente Lula. Aquele que na semana Da Dilma passada... também. E da Dilma também. Aquele que na semana passada nós falamos. Defenderemos as medidas que têm que ser defendidas e criticaremos as que devem ser criticadas. E uma dessas que a gente sempre fala é essa, que ele se aliou à ala conservadora, né? O PT Ao que há de mais Ao que tinha de reacionário. pior na área E conservadora. alimentou isso. Então, assim, se hoje o Crivella é prefeito, deve-se também bastante ao governo PT. Bom, então, fechamos esse bloco, a gente volta a falar mais um pouquinho daqui a pouco, vamos passar pro caô da semana. Como nada nesse Brasilzão de 2018 poderia ficar sem seu doce toque de ironia, o juiz Marcelo Bretas, o chamado Moro Carioca, pede na justiça que o benefício de seu auxílio moradia, penduricalho de mais de 4 mil reais dados a juízes e promotores, seja combinado com de sua esposa, também juíza, ainda que o CNJ não permita que casais de juízes acumulem o benefício. Como se não bastasse, a Associação de Magistrados Federais tomou suas dores numa nota que insinuava que quem é contra o auxílio moradia é a favor da corrupção. Embolsar 6,5 bilhão de reais por um benefício maior que o salário de 92% dos brasileiros graças a uma liminar corporativista é corrupção? Cara, É inacreditável. É inacreditável. Eu acho que a gente tem que partir do... O princípio é o... A chamada tava maior, porque tinha que explicar. É muito louca essa história. O princípio... Vocês têm aí o texto do pedido, Bretas, nas redes vamos sociais, lá. no O Bretas Twitter? foi ao Twitter... Não, teve uma matéria. Já começa o erro aí. O juiz tem Twitter. Já começa por aí. O juiz tem Twitter pra poder ficar colocando suas posições pessoais na porra da rede Mais social. tarde vamos falar do Facebook Isso da é esposa surreal. dele, que Já também é começa juíza. por aí. Acho que só no Brasil, juiz dá tanta entrevista e tem tanta rede social quanto... Que eu nunca vi nada parecido. Gilmar conheço Mendes... os juízes. Eu não acompanho os juízes dos outros Gilmar lugares. Mendes todo dia no jornal falando merda. Todo dia dando opinião. Bretas com Twitter, Moro com Twitter, com Facebook, mulher do O Moro... Bretas posando de escopeta. A mulher do Moro pedindo pro povo ir à rua no Facebook. Acho que só no Brasil deve ter essa porra. Já começa o erro por aí. Enfim, aí teve ele, e aí ele foi se defender. Achei até engraçado que o processo judicial dele, né, que ele pedindo essa Acumulação de benefícios. dos benefícios, caiu na mão de um juiz que também pedia, né? Não, mas ele foi correto, se declarou ele impedido. declarou suspeito. Declarou suspeito, falou que tem uma causa falou, igual. Eu não posso porque eu tô pedindo a mesma coisa. Mas se fosse assim, Tem não ia algum ter ninguém pra juiz julgar. Esses caras, são esses caras aí que a gente vê que são os que vão combater a corrupção. São os Esses arautos da são os moralidade. arautos da moralidade. Então, assim, a gente precisa, acho que a gente partir do seguinte princípio básico. Um juiz que normalmente, dificilmente tem uma história ali de juiz que saem das classes mais baixas. Normalmente o juiz é de classe média alta pra cima. O juiz geralmente já é de família... De família rica. De classe média alta. O cara já ganha um salário alto, mas ok, vamos botar aqui a atribuição dele. Os caras que são colocados no judiciário pra poder definir os rumos da vida das pessoas são pessoas que não têm nenhuma consciência do seu papel, nenhuma consciência social, pessoas que nunca frequentaram locais pobres, nunca viram a pobreza de perto, são as pessoas que decidem os rumos das vidas da maioria da população. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. É uma república de concurseiros. É isso que o Fagner falou, e ainda
E assim, a gente ainda tem que ser obrigado a engolir penduricários, como o Alcides bem falou, de R$4.000, como se fosse A algo... pessoa que já ganha 30 mil. Sendo que Pra ela morar na cidade que ela morou a vida inteira. olha só, você passou por esse concurso, mas você não é dessa cidade, então você vai vai ganhar pro Pará. R$4.000. Não, é o seguinte. E o R$4.000... Uma coisa é se o, sei lá, digamos assim, o Bretas que mora aqui no Rio, morava com os dele pais, ainda tem isso. passou no concurso, sei lá. Ele foi mandar pra Volta Redonda. Se ele ganhasse auxílio moradia por 6 meses, enquanto ele tá... Isso, enquanto faria você- sentido, isso, porque claro, essa é a verba isso. normal de servidor público. geralmente vai tem. lá, vai lá. Vai lá, mas o cara ganha pra morar na casa que ele morou. Então, assim, é que ele criança. R$4.000, gente. R$4.000 só pra auxílio moradia. Tipo assim, ó, vai morar num lugarzinho, R$4.000. Não, Por quê? explicando a ação, acho que a gente não acabou não Porque juiz contextualizando a não ação. pode morar em lugar ruim, porque juiz tem que ir a Miami comprar terra. É a mesma narrativa exatamente. que a gente vê em Além outros disso, caras. auxílio creche, auxílio... Então, assim, R$4.000. Não é, tô falando, vou te dar aqui R$1.000 pra você pagar. Ajudar, auxílio, né? Auxílio é pra ajudar, não é pra não sobrar, né? Então, assim, ó, toma aqui R$1.000. Não, é R$4.000, mais do que o salário de 90% da população. Então, é um escárnio isso mesmo. É uma imoralidade completa, e a gente vê que assim, a sociedade capitalista, especificamente o capitalismo brasileiro, que eu acho que ele é diferente. É único. Ele é único, o capitalismo brasileiro, ela é uma sociedade tão pautada na questão do privilégio que a gente não se... Quer dizer, nós nos indignamos, mas a população, de uma maneira geral, naturaliza de uma tal forma que ela não se indigna quando o cara que já ganhou o salário de... Qual é o teu salário do juiz, Alcides? O salário 22 mil? inicial do 30, juiz federal é 28 mil. Aí, alguma coisa. 28 mil, o salário inicial de 28 precisa mil. de 4 e ainda mil pra- ganha 4 mil de auxílio moradia, mas se Não, e indigna. sendo que ele acumula. Mas- A renda familiar dele é uma renda familiar muito alta, porque a mulher dele também, às vezes. Não, surreal. Então, a a história história é é surreal. A história é bizarra demais. Existe uma norma do CNJ, né, que quando dois juízes são casados, né, um juiz e uma juíza são casados, você não pode receber 2 auxílios de moradia, moram na mesma porque casa. moram na mesma casa, então são auxílio moradia. Então ele entrou na justiça, alegando que... Indo contra uma resolução uma da resolução própria que é Conselho infralegal, Nacional. né? Então ele entrou na justiça pra reverter e ganhou, pra que ele e a esposa, também juíza, pudessem ganhar 2 auxílios de moradia, né? Pra poder Agora eu morar numa entendi. casa de 8 mil. Isso é uma coisa. Aí a Folha fez uma matéria sobre isso. E aí ele deu um piti, foi pro Twitter, falar que ele... Como é que é? Ele falou algo do tipo assim: quando eu tenho. luto pelo Tem meus esse direitos péssimo hábito de, de- quando tem um direito, entrar na justiça por ele. E aí, eu acho que é importante a gente. Sei lá, já que o assunto é um puro esculacho, porque não tem contraponto, porque ele tá É o fazendo. terror do baile adiantado. Olha, né? eu entendo porque porque- hoje eu tem entendo- 2 terror do baile. Eu entendo por que a Constituição não é o forte do gabinete dele, é a Bíblia. É, então. O cara, cara, é um Vou chegar lá. Vamos chegar, a gente vai Eu imagino chegar. Jesus Cristo falando, olha... A figura Darás de Jesus auxílio moradia falando assim, para- 4 mil de auxílio moradia para os meus... Não, 4 mil não basta. Tem 8 que ter mil... 8. né? Temos que ter 8. Esse Mas Jesus assim, é bom, esse Jesus desses caras é bom. pra eu até cacete. perdi o fio da meada que o Daniel tava falando. Não, é scratch, você falou que era scratch. Não, acaba que não tem contraponto, acho que a gente podia falar Não, mas aí ampliar o é- tema pra um negócio assim, só pra... Eu de volta pra história, só fazer um contraponto. Eu acho que assim, é muito importante ver como é que as palavras, às vezes, elas moldam os conceitos, né? Porque a esquerda, muitas vezes, e algumas pessoas estão ouvindo vão entender o que eu quero dizer, algumas vão ficar bravas comigo, elas gostam de fazer a competição de quem tem mais privilégio. E querer tirar os privilégios, entre aspas, das pessoas. Quando muitas vezes o problema é que a maioria das outras pessoas não tem acesso aos mesmos direitos. Mas as pessoas de direita só falam nos seus direitos. Porque elas podem criar os direitos pra elas. Sim. Sim. Então, assim, E confundem direito com privilégio. e aí confundem direito Não com privilégio. confunde não. Eles sabem muito que é, bem o que claro é. que sabem. E assim, É só uma questão eles passam, retórica. é. Agora, pro que o Fagner falou da questão da Constituição e da Bíblia e tal, e todo mundo, a gente sabe da história do Bretas, né, que pra ele o livro mais importante dentro do gabinete dele é a Bíblia. A Constituição brasileira, essa vem a parte mais a fina ironia da história. A Constituição brasileira ela é pautada na filosofia de Immanuel Kant. Pra quem não sabe, ele criou a teoria dos imperativos morais, que as pessoas devem fazer as coisas porque elas são corretas. E não porque elas tá na são. lei. Não porque tá na lei. Enfim. Caiu no concurso? Assim? Não deve ter caído no concurso. Se caiu, ele talvez tenha errado essa questão, né? E é mais. Mas acertou noções de informática, Não, provavelmente. não cai noção de informática para juiz. É um concurso muito difícil. Claro eu mesmo que é. fiz o TRF2, eu não passei na prova do TRF2. Ainda bem que você não passou. Mas vai passar. Não, eu vocês quero têm que ir passar pra defensor, defensoria eu quero ser pública. defensor Não, pode público, ser mas juiz assim, também, vai dar na canetada. vamos fazer vai um parênteses, só pra terminar meu parênteses e da ironia do Immanuel Kant. Que não cai Kant no concurso, cai Dworkin às vezes, que é o cara mais moderno, assim. E ele fala no tweet dele, fala assim, porque eu não tomo no escuro porque eu tenho medo de ser punido. Ou seja,
Ele não leu Kant. Não leu. O cara que baseou o texto legal Ele leu no a qual Bíblia, ele... cara. Ele leu a Bíblia E só. falando E nas- provavelmente Então, o Velho O Testamento. problema não é o concurso público. O problema é como você seleciona as pessoas. E aí ele falou que, só pra completar, ele deletou o Twitter, ele disse que 2018 será um ano muito longo, de muito trabalho, e deletou o Twitter. Vamos fazer um parênteses. Ele acusou o golpe. Claro, óbvio. Falando da esposa do Bretas, a Simone Diniz Bretas, né? Juíza também. Revogada online. Já descobriram o Facebook dela, né? Simone Diniz. Que Eu é... trabalhei com ela. No estágio. Que merda, hein? Descobriram o Facebook dela e era tipo um revoltado online, né? Revoltada falando de haitiano. Por que os haitianos vêm pro Brasil se Cuba é muito mais perto? E muito Ela melhor. pensa Brasil, ela compartilhando vários fake news. Mais um, Bolsonaro mais é um meio ataque, bolsominion mais também, um né? ataque da ideologia de gênero que o PT quer implantar pra fazer nossas A crianças gente, cara, não é possível, a homossexuais. gente vive na Coisas distopia desse nível, a mulher total, juíza. cara. Coisas desse nível. E aí, pegando essas frases aí do Bretas de que a Bíblia é o livro mais importante no gabinete dele, o cara é juiz. Ele falou que o livro mais importante do gabinete dele é a Bíblia. E ele posando com arma, né, com escopeta e tal. Parece que o casal Bretas faz o casal Moro parecer muito republicano, Sim, né? o César Moura é bem mais low profile do que... bem mais mais do tucanão, né? Aquela coisa. É um conservador tradicional. Ele é um conservador Ou é mais barra da Tucano ou é Tijuca, Bolsonaro, assim. mais ou menos É. isso. Um Ipanema, outra Barra da Tijuca, assim, digamos assim. A gente vê, enfim, com essas imoralidades todas do Poder Judiciário, deixa muito bem claro, pelo menos a meu ver, e eu acho que acredito que do nosso ouvinte também, o que está acostumado a seguir a gente aí nos últimos 46 programas, que o Poder Judiciário é uma casta de pessoas que têm a moral de cueca, que é corrupta, que é safada, que quer privilégio, que não tem consciência social, que não conhece a realidade do país, que está ali meramente por uma questão salarial e de privilégio mesmo. Mas assim, o Bretas que não ele pode tem não- nenhuma ideologia. O mais importante, não, por o pior trás é que eles disso. têm ideologia, né? Esse é o Enfim, problema. não definitivamente não é o humanismo. Mas o Bretas pode não ser corrupto no sentido clássico, de pegar grana pra jogar causa, não sei. Não. Pode ser que não. Mas Não, é não, isso nem que... nada indica que ele é. É isso, diga-se de é isso passagem. que o Alciso Ele estava tem falando. privilégios que já nasceram com ele, que não Exatamente, que faz ele só- O mínimo que ele poderia fazer é não pegar dinheiro, já Não, tem então, dinheiro fácil. se o cara já ganha, se o casal ganha, tem uma parte de uma renda familiar, que parte de 60 mil, mais os penduricalhos e progressão de carreira se e tal. Se juntar o Sodex, dá mais de 60 mil. E num país com todas as questões que o Brasil tem. Você entrar na justiça pra pegar 4 mil a mais, né? Que já 4 mil mais 4 mil, 8 e tal. Porque é legal, porque tem o, entre aspas, Que pode. direito, porque Né, pode. vamos deixar bem claro, isso é uma liminar concedida pelo Fux, com muita pressão das associações de magistrados. O que ele fez? Ele deu a liminar, Quando em ele vez de levar queria- pro plenário, que é o correto quando você dá uma liminar, ele sentou no processo, pediu vista de estar há 3 anos na mão do seu Luiz Fux. Enquanto Só os pra- caras Luiz vão Fux, ganhando. é bom Luiz falar, o Fux que estava Fux- em campanha pra fazer sua filha de 35 anos. Exatamente, 33 desembargadora. anos, Desembargadora. Vamos Foi, lá. Mas estava em campanha. Deu certo. Deu É bom constar isso. O Fux é o que elevou a filha dele, a desembargadora com Que 35 ganha anos. auxílio tendo 2 apartamentos no Amigo leilão. do Sérgio Cabral. E outro exatamente. parênteses importante pra história da... Vale ler a reportagem da Piauí sobre a Mariana Mariana Fux. com 2 N's. que é uma reportagem muito boa da Piauí, que a Piauí tem... Tá, mas essas... Piauí Sobre a é- campanha do Fux, né? Pesado. Não, é sobre ela atuando como desembargadora. É sensacional. Eu prefiro não opinar, apenas vocês leiam. Boa, não Criem Melissa opinião tem, a própria. convidada tem opiniões sobre o Tô assunto? acompanhando aqui, me inteirando com vocês. Você vai declinar o assunto? Vou. Declinar Certas coisas é comentários? melhor nem falar, né? Evoca a emenda Glória Pires. Não sou capaz de Não opinar. sou capaz de opinar, é verdade. Entendo, Glória Pires é bom. Acho que tem muita coisa acontecendo aí que certamente traz a corrupção, indubitavelmente, pro centro da questão. Mas talvez tenha até uma coisa além, né? Que é o que faz movimentar isso, esses interesses, né? E aí é claro que os juízes não vão ser da classe popular, né? E aí o que a gente tá vendo agora é a grande briga entre a burguesia, né? Qual burguesia que vai dominar o país agora? Disso que se trata. Exatamente, eles estão se como disse a... digladiando ou degladiando? Eles estão se Virginia degladiando. Fonte trouxe A aqui Virgínia essa Fonte falou leitura, bem né? isso, que são É a várias luta das burguesias e burguesias. elas brigam entre elas e estão brigando aí mesmo. Só pra concluir o bloco, eu esqueci o que ia falar. Vamos pro próximo bloco. Conclui no próximo. Ah, bagunça. Quero um bate-papo na esquina. Eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão. Ontem no amanhã. Até os anos 80, o padrão de tratamento psiquiátrico no Brasil era a internação em hospitais psiquiátricos, ou hospícios. Grandes unidades com centenas ou até milhares de internos sendo submetidos a tratamentos químicos, castigos físicos e eletrochoques.
Há diversos exemplos notórios de morte e maus tratos em massa de pacientes, como no Hospital de Barbacena, em Minas Gerais. Aqui no estado do Rio, a clínica Dr. Eiras, em Paracambi, funcionou até o início do século XX. 21. Tá aqui 20. É 21. 21. Melissa, roteirista. então conta pra gente como surgiu e o que é o movimento da reforma psiquiátrica. Bom, o movimento da reforma psiquiátrica, ele surge nesse bojo aí que você foi falando, né? Das internações em manicômios. Manicômios, o que são manicômios? Qualquer espaço asilar que se dê por conta de questões psiquiátricas ou assim entendidas. Isso num primeiro momento. Depois a gente vai ver que manicômio é mais do que isso. E disso também trata a reforma psiquiátrica, né? Então, a gente pode falar de uma reforma psiquiátrica no Brasil, mas a verdade é que desde a década de 50, a gente vem acompanhando em vários países do mundo algumas experiências em reforma psiquiátrica, né? Algumas experiências que questionam essa instituição, propõem objetivamente outras lógicas, né? Porque às vezes a gente fica pensando assim, é só a negação do hospício, do manicômio, o que se faz? O que vai se fazer, né? Na verdade, as reformas, elas surgem de experiências concretas, exitosas, isso é fundamental ser dito, né? Então a gente tem experiências acontecendo na Espanha, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, né? Certamente também nos países da América Latina. A gente não tem muito conhecimento, eu acho que isso não é uma questão só da saúde mental, eu acho que isso fala de uma certa invisibilidade, do que estava acontecendo em relação a essas experiências na África e na Ásia, por exemplo, né? Mas o que importa é que estão acontecendo várias experiências, e no centro aí da ditadura começa-se um movimento de reforma psiquiátrica brasileira que, antes de tudo, é fundado por um movimento social, né? Tem várias maneiras de ser contada essa história, mas são grupos coletivos formados por pessoas que ficaram internadas em hospitais psiquiátricos, familiares dessas pessoas e profissionais, né? É claro que o movimento de trabalhadores em saúde mental, ele traz uma visibilidade ímpar pela própria possibilidade de articulação, de relação com outros intelectuais, enfim. Então, o movimento de reforma psiquiátrica está muito ligado a outros movimentos sociais, o movimento sanitário pelo direito à cidade, ao direito à terra, lá na década de 70, né? Num primeiro momento, o que se denuncia é exatamente isso que você fala, né? Assim, o que a gente vai chamar depois de indústria da loucura, ou seja, muitas pessoas sendo internadas, né? Privilegiadamente internadas. Na época, até a final da década de 70, a gente tem um dado que eu acho que ajuda a ilustrar. 97% da verba nacional em psiquiatria ia para os manicômios e só 3% para a rede ambulatorial. Ou seja, se por algum motivo aqui algum de nós precisasse de um atendimento psicológico... Você ir direto lá para casa do doidinho. Não tinha como, porque só tinha 3% da verba destinado a isso. Sim. No momento em que toda a rede de saúde é altamente centralizada, a gente não tem uma saúde da família, atenção básica, enfim. Então tem um modelo de gestão, basicamente, o modelo de gestão era depósito de pessoas. Exatamente, né? E aí eu acho que você citou exemplos ótimos, né? Importantíssimo. Barbacena tem muita visibilidade. O Dr. Eiras de Paracambi inclusive, sofreu uma intervenção pela Caravana de Direitos Humanos e Saúde Mental, né? A gente tem um caso no Brasil muito importante, é o caso do Damião Ximenes, que foi o caso que fez o Brasil ser condenado pela primeira vez na Corte Interamericana. E desde então não parou. O Damião Ximenes, ele morreu num hospício no Ceará, sofreu maus tratos, morreu. Isso não para. Eu teria que te passar mais detalhes, mas uma série de questões de abandono do manicômio, maus tratos em geral. Isso não para de acontecer, né? A gente sabe de muitas pessoas que continuam morrendo nesses espaços. Inclusive, no Rio de Janeiro, a gente teve a morte de um músico ano passado, que estava internado numa clínica particular caríssima. Verdade. Ou seja, Disso. É claro que o manicômio tem questões de classe, tem questões de raça e gênero colocadas, mas mesmo as pessoas ricas estão expostas. Porque o manicômio, e claro que de maneira totalmente diferente, mas mesmo nas clínicas particulares, a alegação essa de questão... loucura é muito usada para se livrar de pessoas incômodas, né? Inclusive os livros... Historicamente era comum, numa época que não havia divórcio, né? De homens bem posicionados na sociedade alegarem que as mulheres eram loucas, interná-las, isso é muito comum. E aí isso era passível de anulação do casamento e ele podia partir para outra. Inclusive filhos, né? Entendido como bastardos, filhos de fora do casamento, que já iam direto para o manicômio. Crianças que cresciam ali. Maravilha. Então, a reforma psiquiátrica, que nasce como um movimento de saúde mental, ela vem denunciar isso e
se articular com outras experiências internacionais e principalmente com os movimentos de base de usuários e familiares para propor uma certa humanização desses espaços. Com o tempo se percebe, por uma série de acúmulos políticos, teóricos, práticos, que a humanização desses espaços não pode ser o fim em si mesmo. Mas esse movimento, na verdade, ele começa na década de 70 ou ele vem mais lá de trás? Porque o filme, por exemplo, da Anísia da Silveira retrata 1944, né? Que é quando ela retoma o trabalho dela depois de ter sido presa e acusada de comunismo. Acusada de comunismo. Acusada de comunismo. Ela é acusada de... Comunista é perigosa. Está presa porque é homicídio, é comunismo. Foi acusada de comunismo, enfim, no governo Vargas. Daqui a pouco vai ser assim. Estaria em breve quando numa ela prisão volta- Ilha Grande. Quando ela volta pro manicômio, que é Dom Pedro II, que se chamava na época, né? Em 1944, que é onde hoje é o CAPS Anísia da Silveira, no Engenho de Dentro, esse movimento de terapia ocupacional, que se chama, né? Que ele começa nessa época, ou mais pra frente, ou um pouco mais pra trás? Como é que é isso? Acho que a Anísia surge como uma... É o pilar desse movimento, uma agulha talvez? no palheiro, Na né? verdade, lá, né, no hospício, hoje a gente tem chamam de instituto, mas é um hospício, né, Anísia da Silveira, que aliás eu não sei como é que a Anísia pensaria de ter um manicômio com o nome dela, deveria ser bem triste, porque ela é uma das primeiras pessoas aí que trazem, na década de 20 a gente tem já algumas experiências no Brasil, né, a Anísia é pioneira, mas não é a primeira, mas de movimentos que estão pensando esse espaço, sem dúvida nenhuma, mas caracterizado como reforma psiquiátrica, no sentido de propor outros formatos que não o hospital, porque naquele momento, por uma questão histórica, inclusive, a Anísia estava propondo uma reconfiguração da relação com a loucura, mas ela ainda afirma o hospital psiquiátrico, né? Por um momento, inclusive, por um processo, né? Então, isso vai avançar e vai se desenrolar para esse movimento que a gente configura enquanto reforma psiquiátrica. Que como é que vai se dar, né? Então, a partir de experiências reais, concretas, exitosas. No Brasil, a gente tem uma série delas, em Santos, Belo Horizonte, São Paulo. No Ceará, a gente tem experiências em Quixadá, enfim. Em Recife, com a política de álcool e outras drogas. Essas experiências, cada uma em seu momento, vão acumulando algumas propostas, junto aos movimentos sociais, as construções teóricas. E o movimento de reforma psiquiátrica, ele se dá então aí, né? Na academia, no cotidiano dos serviços, nos movimentos sociais, mas também convocando cultura, convocando habitação. Por quê? Porque se entende que não dá só para tirar as pessoas do hospital psiquiátrico, né? Essas pessoas, assim como nós, né? Porque somos pessoas que poderíamos estar no hospital psiquiátrico, A qualquer momento. A qualquer momento. Nós precisamos morar. E o hospício da moradia. Nós precisamos comer, e o hospício da comida. Nós precisamos dormir, e o hospício da dormida, né? Quando nós estamos passando por um momento específico de tristeza, de sofrimento psíquico grave, nós precisamos de cuidado. Com todas as questões, o hospício também oferece esses cuidados. Sim. Então, era importante reconfigurar essa rede assistencial. E como você colocou muitas pessoas oriundas de classes populares, a família muitas vezes não tem condição de dar esse apoio à pessoa. Isso que você falou é importantíssimo. Por quê? A gente hoje avançou muito institucionalmente, né? A gente começou o programa falando dos retrocessos, né? Mas nem tudo são desastres, continuados, né? Nem tudo são desastres. A gente avançou muito no Brasil, na reforma psiquiátrica brasileira, inclusive num nível institucional. A gente conseguiu fechar 2/3 dos leitos psiquiátricos brasileiros, isso é importantíssimo, só uma coisa, né? que fechar leito é colocado, você coloca na imprensa, fechou leito, é ruim, não. No caso da reforma psiquiátrica, fechar leito é bom, porque não é bom ter leito pra pessoa ficar internada. A gente costuma dizer que em cardiologia, ou enfim, até em outras áreas, né, a alta tecnologia tá no hospital, né? Na Casa da Saúde Mental é o contrário. A alta tecnologia está na atenção básica, nos serviços territoriais. Basicamente, internar alguém por problema psiquiátrico é o último recurso. Do último. É porque faltou recurso, né? A gente interna porque faltou recurso. Então, o que a reforma psiquiátrica avançou no nível institucional, né? Que eu acho que é importante trazer. Mas avança no nível institucional porque avança na rede, avança nos movimentos sociais, avança nas propostas, né? É por isso que avança. Avança não porque nos foi dado esses
esses direitos. Foi Os luta. direitos foram conquistados, Com luta. né? Então a gente avança no sentido de ampliar uma rede. Se antes a gente tinha 3% da verba voltada para os serviços substitutivos, hoje a gente tem no Brasil os centros de atenção psicossocial, que são centros de saúde mental multidisciplinares, importantíssimos, de trabalho direto com o território. A gente tem, na atenção básica, um cuidado pensado ali junto com a comunidade, leitos, isso é fundamental ser dito, leitos de atenção integral em hospital geral, ou seja, não é só deixar de internar, porque muita gente entende que reforma psiquiátrica é então não internar, não é isso. É também, às vezes, a internação ela é importante. A questão é aonde e como. Com condições, né? Então, hoje os CAPSs têm leitos de pernoite, os hospitais gerais têm leitos de atenção integral. A gente tem hoje as residências terapêuticas, né, apesar do nome ser problemático, mas são espaços onde pessoas que viveram anos nos hospitais psiquiátricos, a partir de um processo de desinstitucionalização, de busca da família, de reconstrução da sua história, se elas não podem voltar para sua família por uma série de motivos, a gente hoje tem casas cuidadas por cuidadores, com referência aos CAPSs, para que essas pessoas possam viver em liberdade. Inclusive, a gente tem um programa importantíssimo, que é o programa de volta para casa, onde as pessoas recebem, inclusive, um valor financeiro. Essas famílias hoje, por isso que eu falei que é muito importante o que você falou, essas famílias hoje, inclusive, recebem uma ajuda financeira. O CAPS é responsável por acompanhar essas famílias. É claro que isso tem limites, inclusive de lugar para lugar, né? Porque isso não tem a ver só com uma proposta. A concretude é diferente. Mas a gente avançou, isso é importante ser dito. Fora isso, da área da saúde, que a gente poderia falar uma série de aspectos aqui, a gente conseguiu avançar no entendimento e na prática de que saúde mental não é só saúde. Não é só equipamento de saúde. Então, hoje a gente tem experiências importantíssimas na cultura, como blocos de carnaval. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Loucura Suburbana. Eu vou falar sobre ele no final do O programa. Tá Pirando Pirado Pirou. Tá Pirando Pirou. O bloco Zona Mental na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A gente tem outros blocos, grupos de teatro, Inclusão música, mesmo, iniciativas de geração de trabalho e renda, né? Isso é fundamental. Então a gente conseguiu avançar para isso, né? Então isso é importante, porque quando a gente fala reforma psiquiátrica, é importante que a gente diga reforma psiquiátrica é isso, né? É uma amplitude. Retomando o arco. Fala. O arco com o primeiro bloco, a Melissa explicou muito bem toda a rede de atendimento de saúde mental e como ela é complexa, né? E que ela envolve diversos setores da sociedade e das políticas públicas, e isso tudo tem um equilíbrio muito frágil. Tão frágil quanto da nossa mente, né? Que qualquer um de nós aqui pode vir a experimentar problemas de saúde mental. Até pelo ambiente. Esse equilíbrio frágil dessa rede complexa mostra o quão perigoso e terrível é a descontinuidade da política. Porque quando você corta a verba e fecha um desses serviços, a pessoa que podia estar trilhando um caminho de reinserção na sociedade, de retomar seu equilíbrio, vou falar aqui normalidade, mas seu equilíbrio e tal, ela pode emburacar de novo e precisar de um atendimento que ela não vai ter, e aí você vai ver aquela acusação. Tá vendo? Não podia fechar o leito. Não podia sair de lá. Não podia sair de lá e tal. É perigosíssimo a descontinuidade na política, nesse tipo de política pública. Só pra falar sobre a reforma psiquiátrica, sobre um outro eixo, eu queria te perguntar sobre os manicômios judiciais e como essa questão, que é muito mais complexa, né? Porque são pessoas que... Em conflito com a lei. Que estão em conflito com a lei de alguma forma, pessoas às vezes numa situação num transtorno mais agudo, e também existe a luta antimanicomial dentro dos manicômios judiciais, e a gente sabe que existe muita resistência do mesmo judiciário que a gente criticou no último bloco, para permitir que as pessoas tenham um tratamento ambulatorial. Então, assim, como você vê isso e quais são os avanços nessa área? E ao contrário do regime geral, no manicômio judicial a pena pode ser perpétua, né? O cara pode ficar lá mais de 30 anos. No STF agora limitou em 30 anos, mas até pouco tempo atrás eles podiam ficar revendo ad infinitum. E mesmo não revendo, as pessoas ainda podem ficar. Porque o que acontece? Uma vez louco ou louca, a pessoa ganha um caráter de sem alma, né? Carimbo, né? Um carimbo de perigosa, perigoso, disfuncional, inútil. Qualquer coisa, né? A gente, inclusive, usa essa expressão no dia a dia. Tá maluco? Tá louco? Ou seja, tá sem razão, tá sem limite. Uma vez louca e louca, então totalmente perdido. Uma vez louca e criminosa, né? E criminoso, então essa coisa... Sentença de morte, quase. São dois carimbos. Morte, porque uma vez que você
comete um crime sendo louco ou louca, você pode a qualquer momento fazer qualquer coisa. É assim o entendimento social. Então, os manicômios judiciários, eles foram... eles são uma questão, problema, uma coisa central para a reforma psiquiátrica, porque se a gente consegue avançar em toda uma rede, em toda uma discussão aí para quem está em liberdade, ou para quem pode vir à liberdade, os loucos e loucas criminosas sofrem um processo de silenciamento e esquecimento, né? Mas é importante que a gente diga que a gente tem experiências. Em Goiás, por exemplo, a gente tem uma experiência importantíssima de pessoas loucas que cometem crimes graves, inclusive, né? Porque senão fica parecendo que a gente faz uma romantização do processo, né? Não. Crimes graves, homicídios, né? Questões graves contra a vida a sua própria vida, a vida de outras pessoas, e são acompanhadas por uma equipe de saúde mental, de atenção psicossocial, e não vão para o manicômio judiciário, né? E os resultados, assim, eu convido as pessoas interessadas a conhecerem, né? A gente vê que no manicômio judiciário a taxa é um índice alto de retorno para o manicômio judiciário. Óbvio que a pessoa piora, né? E como é que é o índice de saída? Imagina um manicômio com uma prisão. O índice de saída... A pessoa que não tem... A pessoa que não tem problema de saúde mental, que vai parar num lugar desse, fica maluco. Imagina o que tem problema. Não tem, é a mesma coisa. Só pra concluir no que você quis dizer. Então, assim, os processos, obviamente, eles evoluem, mas a resistência, no fundo, então, é muito maior por causa desse duplo carimbo. Sim. E porque também, uma vez que você comete um crime, digamos que a gente aqui vai agora... assalte alguém, a gente é preso, Bom, aí tem uma série de questões, né? Quem é a gente também, porque dependendo da nossa classe, da nossa raça, a gente não vai passar pelo mesmo processo. Porque assim, todo mundo que comete crime no momento de estar fora de si, digamos assim... Desequilíbrio. No momento de desequilíbrio mental, a pessoa ela não é condenada, né? Ela é absolvida. É o nome do... Teoricamente, né? Porque é uma condenação terrível. Não, assim, o nome do instituto é absolvição imprópria. A pessoa é absolvida, porém levada ao tratamento ambulatorial ou manicomial, geralmente manicomial. E ela precisa, então, de uma assinatura... E aí ela tem que conquistar o carimbo do juiz. Se for pobre, é manicomial. Se tiver condições, é ambulatorial. Depende do crime também, né? Depende muito do crime, né? A gente tem algumas histórias aí de pessoas, enfim, mas também tem uma coisa importante aí no manicômio, né? Porque além do juiz, que a gente sabe que no Brasil, pessoas, inclusive, que já cumpriram a pena, continuam na prisão dita normal durante um tempo ainda, no manicômio essas pessoas precisam também de um laudo, né? Sim. Uma equipe que precisa dizer que essas pessoas nunca mais vão cometer um crime. Eu não posso assinar embaixo de um documento dizendo que eu nunca vou cometer um crime. Que dirá outra pessoa, né? Então é complicado, porque isso envolve uma lógica que por si só é bem manicomial, né? Isso arrisca os registros de vocês e tudo? Pode rolar probleminha pra quem assina? Envolve uma série de questões, mas acho que a gente tem avançado também, né? No Rio a gente tem algumas pessoas parceiras, a gente tem uma defensora pública parceiríssima, que é a Patrícia Magno, que tem acompanhado mulheres em manicômio judiciário e tem conseguido dar outros encaminhamentos. Então, a gente conseguiu fechar muitos leitos também em manicômios judiciários, né? Mas envolve essas dificuldades. E envolve uma responsabilização do profissional, da profissional. Então, isso tem outras questões. Mas é importante que a gente diga, já temos experiências exitosas no Brasil sobre isso. Sim. Só para dar uma informação que o Alcísio falou no começo do bloco. Não tem nada de break news, não, seu... Não, só para poder falar, acho que falou muito ano passando sobre o Hospital de Barbacena, Manda ver. Que é o... Tem um livro que é bom, muito bom. Onde morreu Heleno de Freitas. Onde morreu Heleno de Freitas, foi, entre aspas, o primeiro craque problema do futebol brasileiro. É lá que lobotomizavam a galera da ditadura que eles não gostavam também? Agora não me lembro, cara. O que eu sei que tem um livro da Daniela Arbex, que é uma jornalista, que é o Holocausto Brasileiro, que conta em detalhes como que era a rotina e como que funcionou a rotina desse hospital psiquiátrico, que é totalmente uma questão totalmente invisibilizada, né? A gente, pouquíssimas pessoas, acredito, que já ouviram falar da história desse local de violência e de opressão que ocorria nesse local, né? Então, para quem quiser quem quiser mais informações a respeito disso, e a Clínica Doutor Eira estava aí até agora há pouco, né? Inclusive, até pouco tempo.
quando, nos estertores do governo Dilma, como disse a Melissa, que era até um governo simpático, a reforma psiquiátrica, o Ministério da Saúde foi parar na mão do PMDB, né? Aquelas tentativas Como moeda de troca, né? De moeda Em de nome troca, de- de sustentação. Foi parar na mão de um médico que é deputado pelo PMDB do Dr. Piauí. Valêncios Wurst. Não, então, o ministro era um médico do PMDB do Piauí, esqueci o nome dele. E o... Monsanta? O doutor... Não. Um deputado. O doutor Valêncios, ele nomeou para coordenador nacional de saúde mental, o secretário de saúde mental, não lembro agora o título, o doutor Valêncios, que tinha como sua principal linha de seu currículo ter sido diretor do Dr. Eiras. Bom, Que bacana. essa informação definitivamente conclui o bloco. O teor do Como se já não bastasse ser filha de Roberto Jefferson, Cristiane Brasil, a deputada que tenta ser ministra do trabalho, tendo ações aí trabalhistas nas costas, condenações não pagas, carrega consigo um Qualquer um nível... de nós poderia ter uma ação trabalhista contra a gente, né? Ação trabalhista, sim. A condenação em segundo grau com execução é mais improvável. Ela carrega consigo um nível de bizarrice que assusta até a gente no quadro Terror do Baile. Em um vídeo gravado em uma lancha, com presença de empresários sem camisa, porque sim, ela se defende das acusações de uma maneira muito curiosa e diz muito sobre o Brasil atual. Esse Roberto vídeo... Jefferson e o PTB ficaram desconfortáveis com o Pra você ver o nível. Esse vídeo e essa palhaçada toda surpreende alguém aqui Cara, presente? Não, né? Eu acho que surpreendo pela eu me surpreendo. bizarrice porque eu, da eu, coisa. eu, Eu não muito consegui sui ver até generis. o final. eu não Cara, consegui é ver até o final. bizarro uma deputada federal Que pleiteando... tem Brasil no nome, Rio no coração. Já era o slogan dela. Não, na é à verdade, toa, né? Esse vídeo, inclusive, O é a vídeo é o suco de definição, Brasil, é a gente. definição da quebra de decoro parlamentar. O sobrenome da deputada diz muito sobre o comportamento Aqui dela. não é o suco de Brasil, porque o formato do vídeo é bizarro. É uma... Enfim... Ele só não é pior porque podia- gravou no horizontal. Pois é. Ela está cercada de empresários, amigos dela, provavelmente, porque ela tava na lancha. Mas Os caras, tipo comendo canapés, tomando um por sol estarem numa na lancha. Por estarem na lancha, estavam na lancha, no iate, em algum lugar. O fim de semana Estavam típico de sem todo camisa. brasileiro. Estavam sem camisa, ok. Mas Eu mesmo mas estava numa lancha. A nesse final de necessidade semana. deles de aparecerem no frame, todos eles, é que é muito todos curiosa. eles. Então, o formato é bizarro. Preenche, né, o vídeo. O formato é bizarro e a Cristiane Brasil, eu não gosto de falar, mas vou ter que falar. Ela deve ter tomado um remedinho ou uma água batizada, porque ela não tava pura. E o formato, ponto. O conteúdo, que eu acho que talvez é óbvio. Eu não tive o desprazer de ouvir nem por curiosidade mórbida. Os empresários dizendo, não, é assim. Vai, qual- ministra, qual- vai, ministra, Qual fala, empresário ministra. que nunca teve esses problemas? Você pode. Quem nunca? Ela fala assim, não, você pode entrar na justiça pra qualquer coisa. Enfim. Então, o conteúdo é bizarro, o formato é bizarro e o nome é bizarro, porque ela é Cristiane Brasil. Não é o nome da verdade, é o nome artístico. Não, claro que não. É o nome dela. Tá falando sério? É, Cristiane Brasil. Ela é filha do Roberto Jefferson, cara. Cara, Cristiane enfim, Brasil. Enfim, eu É, não sei se o nome dela é esse também. não, Mas se não for, escolheu um ótimo apelido. Então, assim, cara, eu me surpreendi com o vídeo. Eu demorei a ver, aí eu falei, cara, vamos... Eu não consegui ver até o Aí eu final. vi, eu fiquei eu- muito Tem constrangido. 50 segundos. Pra ter ideia, eu fiquei constrangido. É constrangedor. E eu diria pra você que a gente vive num país dos deputados corruptos, dos deputados dar dinheiro na cueca, cacete a quatro. E eu acho que eu dificilmente vou ver algo tão bizarro com forma, conteúdo. E ela com que ela. Nós vivemos nos anos 90. E ela carrega com No ela... país de Fernando E ela Collor. carrega com ela toda essa história de ser filho de Roberto Jefferson, de ser nomeado ministro numa questão muito estranha, numa negociação muito estranha. Claramente essa negociação é pra calar o Roberto Jefferson, é pra ganhar alguma coisa. Enfim, tudo muito bizarro. Então, assim, eu achei muito bizarro o vídeo. Pra mim, eu acho que já ganha desde já o troféu terror do ano. terror do ano. O que eu acho mais incrível no caso da Cristiane Brasil é que, assim, desde que ela foi indicada ministra do Trabalho e esse assunto vem se arrastando aí, acho que já deve ter quase um mês isso. né? Tem. Foi em janeiro. Foi até Assim, STJ já. 3 semanas. Sabe, surgiu foto dela no Tinder, não sei o que lá, com Idade adulterada. não sei mais o que. E o que uma pessoa, né, pensa, né, principalmente uma pessoa pública numa circunstância dessa, pensa, né, pô, fui indicada a ministra, jornalistas já foram lá, já me descobriram no Tinder com a idade mas o errada, lance eu do vou me Tinder também tem preservar, né, tá rolando lance aí na justiça, enfim, não querem que, eu já tô com um processo trabalhista que, enfim, eu não paguei o meu motorista, que tá cobrando pra mim tudo Verba que ele rescisória. tem direito, verba rescisória, etc e tal. O que
uma pessoa, né, insana. Vou cuidar da minha imagem. Vou ficar quieta aqui, vou deixar o assunto se desenrolar na justiça e não vou dar mais motivo pra pessoa falar comigo. Aí não, a mulher vai numa lancha do lado de que é o habitat natural de qualquer brasileiro. Sim, né? Todos nós aqui já passeamos fim de de lancha. semana típico, né? De todo Todos brasileiro. nós aqui, né, já fomos aí Camarão na grande VG, passear Lula, de polvo. lancha ao lado de 4 empresários. Todos nós aqui já fizemos isso. A mulher vai posta um vídeo, é inacreditável, assim. Se eu tivesse... Eu acho que a minha sugestão é que o Lado B do Rio, ao final do nosso programa, a gente não sabe quando é que o programa vai acabar, né? Mas no dia que ele acabar, eu sugiro que a gente faça um livro só sobre os terrores do baile que nós falamos durante esse tempo todo. verdade. Assim, é inacreditável a quantidade de coisa que acontece no Brasil que a gente é obrigado a falar. Assim, eu não consigo conceber de fato o porquê as pessoas públicas no Brasil assim, elas são dessa maneira. ela perdeu pessoas- completamente Não o- existe um departamento de vai dar merda na vida dessa Exatamente. Agora eu só queria fazer um parênteses, Fagner. Eu acho que o lance do Tinder, eu acho que rolou um pouco de um machismo... Óbvio que É, rolou, óbvio que digamos rolou. assim, Mas o que eu tô- naturalizado, porque assim, o é uma mulher problema não é solteira. ela, o problema não... Eu não tô falando que o problema, Não, no eu caso, sei, é sim, ela sim, ter sim, colocado sim, sim. a idade errada. O problema é que, assim, isso já virou notícia, uma Sim, pauta, sim. entre aspas, negativa pra ela. virou. O que a pessoa, numa circunstância dessa, faz? Preservar. Eu vou ficar quieto, eu vou aparecer Claro, o mínimo possível e deixa a situação se resolver. melhor- Não, a mulher vai fazer um vídeo na lancha com 4 caras sem camisa, falando um monte de absurdo. E é isso. Não, porque e é assim, isso. ela não quis fazer nenhum vídeo institucional ali não. no fundo do escritório dela. Não. Aqueles livros que ela não Olha, leu. Cristiane Brasil. Eu vou dar aqui uma dica pra Cristiane Brasil. Cris Brasil. Tem uma porrada de jornalista aí querendo vaga pra assessor de imprensa de vocês, cara. possível, cara. O assessor do seu dele, pai. dela. Arruma um assessor de imprensa, pelo amor de Deus. Ele vai Paga fazer. eles bem, pra não te processar na justiça do trabalho. Por mais incompetente que ele seja, ele não vai te orientar a fazer um vídeo de celular no iate falando sobre a sua circunstância com a O justiça. ministro do Trabalho da Reforma Trabalhista. Cara, não né? vai, ele não vai te orientar isso. Ele não vai. Por mais incompetente que ele seja. A melhor coisa que eu vi sobre isso foi no Facebook hoje, procuro homens de meia idade Eu vi com isso. cara de intervencionista que malhem, mas aparentam ser castigados pela idade para compor a minha fantasia de Sim, Cristiane vai ter Brasil pro gente- carnaval. Vai ter gente saindo de Cristiane Brasil. Então, assim, cara, ela podia, pô, tá bom, vou me defender aqui, vou emitir, vou Nota gravar oficial, ali, né? ali no fundo a bandeira do PTB. Não, ela pro vídeo ali na lancha. Bizarro. E ainda tem uma outra questão, que eu nem falei, né? De todos os absurdos que... De todos os fatos, não vou nem falar de absurdo, todos os fatos que a envolveram nesse último mês, tem ainda o que na minha visão é o principal de todos os fatos. É o fato dela ser filha de quem é. Já começa por aí, isso já é notícia. Esse não- já é sim, notícia. claro. O fato Não, dela ser filha de quem é. Não, O que a pessoa faz numa circunstância dessa? Cara, meu pai é um canalha. Todo mundo sabe que ele é um canalha famoso. Enfim, mas ele é Inclusive, meu pai. assumidamente, caralho. Mas ele é Porque meu foi lá pai. relatar o mensalão Ele é que meu ele pai. recebeu. Né, ele é canalha, mas é meu pai. Eu fui indicada por um outro canalha. Ou seja, eu tô no meio de uma situação que... Deixa eu ficar quietinho. É- e o que era menos acontecer, canalha de aconteceu. tudo, né? É o que aconteceu, É isso. aconteceu. Não, a mulher vai e faz um vídeo. Não, aquele vídeo ali foi muito lamentável, gente. Ela não... Mas eu vou ter que fazer um breaking news aqui. Opa, breaking news, as pra, pessoas no já terror sabem. do baile. Tá na Folha de São Paulo, aqui acabou de ir online. Temer Trolha. tem aposentadoria suspensa por não provar que está vivo. Eu vi isso porque ele não também. está. Acho que né? podemos encerrar o bloco. Na verdade, esse é ele o já grande- morreu há 200 anos. Isso é só um totem. É só um totem. Assim, Ele eu não morreu há sei- 200 anos na Transilvânia. Exatamente. O Temer que se aposentou com 50 anos. né? 55. 55. É o Ele recebe- Faz tempo que Silvio tinha Santos 55 podia ter anos. sido o terror do baile também dessa semana, Ele hein? percebe recursos de aposentadoria há 22 anos. Nós fizemos um editorial no Facebook sobre o caso Silvio Santos que a favor fazemos, da, Jorge Cast, é isso? a favor da reforma da Previdência, um canalha também. Silvio Santos que a que gente apareceu- merece falar aqui. que apareceu no Facebook. Canalha, apoiador da ditadura, Ele merece um- criou ele um merece um canal, episódio só pra ele, né? criou um canal Ganhou um canal pra ganhou um canal pautado no apoio à ditadura. Semana do Presidente. Isso que eu ia falar. Quem tem mais de 30 anos de ouvir o programa, lembra lá da Semana do Presidente, era uma questão sine qua non para ele poder ter o canal de televisão que na época
época era a TVS, não era o SBT, Isso. né? Era a TVS. Ou seja, um canalha que se aproveitou sempre do dinheiro das aposentadas, agora diz que é a favor da reforma da Previdência, porque senão os aposentados vão ficar sem receber salário. Silvio Santos não pode ser mais romanceado como ele é na esquerda, no centro, na direita. Ele é um canalha que se aproveita dos pobres do Brasil. Procurem no YouTube. Pistolaço. Procure no YouTube Ministra Zélia, Zélia, isso aí. no Silvio Santos Recebeu a Zélia pra Zélia. explicando o confisco em 1990. O cara que deu espaço pra Zélia E como Deu diz- espaço pra Zélia, que tem Raquel Sherazade no telejornal, que supostamente dizem tá levando o William Vac, um racista, A gente pro deu isso canal, aqui também. né? Você ouviu primeiro no lado B. Não, Silvio Santos não pode ser romantizado, principalmente por nós da esquerda, não pode. É um empresário, como todo empresário, vive da exploração, e aí no caso, especificamente dele, exploração das pessoas pobres e pobres mesmo, que deixam muitas vezes de comprar coisa para suas casas para poder comprar o carnê do baú da Só felicidade. pra concluir, Canalha. Daniel, Não, só é- começar uma pergunta de economia. Carnê do baú é o primeiro esquema de pirâmide famoso do Brasil? Na Telecena, que acho que era o... Não, carnê é anterior. Não, mas eu não sei. o baú eu era não- do carro não lembro do exatamente Manuel como de Nobre. funcionava. Como é que ele ganhava dinheiro com isso? É consórcio, ele... É o consórcio, basicamente, As pessoas ele- pagavam as pessoas pequenas pagam e mensalidades, ganham pequenas mensalidades. mensais e ganhavam Frigideira, prêmios, entre aspas, que eram panela. sorteados. Pagavam valores sonhando em, por exemplo, ganhar a casa própria ou um carro. É porque você Nunca podia ganhar ganha- de panela a casa própria. Geralmente você Nunca ganhava uma panela vagabunda. Ganhava, no caso, uma Entendi. Depois de escumadeira. pagar 378 Ganhava uma mensalidades. escumadeira. Quantas pessoas, idosos e idosas, nesses A minha avó 40, tinha. até hoje, A minha nesses avó tinha o 40 carnê do anos baú. que o Silvio Santos, quase 50... E várias quase panelas mais de 50. vagabundas. O Silvio Santos tem mais de 50 anos de carreira. Sim, o carneiro do Manuel de Nóbrega, Quantas né? Ele pessoas, comprou o baú. quantos idosos e idosas nesses 50 anos que o Silvio Santos tem de carreira, que vende esses esquemas escusos, foram ludibriados, né, por um empresário canalha que, enfim, que cresceu dessa forma e inclusive apoiando ditadura. Sobre a Zélia, só como disse meu amigo Felipe Eugênio, ela pelo menos teve a dignidade de suar. E ele ela manda ficou- bater palma. Ele Não, fala que ela assim, fica Eu nervosa. sei que vocês querem bater ela palma. fica pode nervosa, bater. ela escorre de suor. O Eu Temer não é vi- isso, ele é eu não vi profissional. o- A Zélia era amadora. O Temer, inclusive... Foi no Ratinho no dia Foi no seguinte. Ratinho, agora só falta ir no Danilo Gentili. Não, ele já foi no... Cara, que ele foi no Mário Júnior. Não falta mais nada. Melissa, alguma opinião sobre o Silvio Santos ou sobre a Cristiane Brasil? Estou ansiosíssima pelas fantasias de carnaval. Sim, terão algumas realmente... A do Muralha, que a gente viu que passou no nosso... Muralha é é esse. muito Não, boa. não, Eu vi uma já, carnaval, começou carnaval, pra quem não sabe, né? Começou em 1º de janeiro. Esse final inclusive. de O Caio com semana... esse moicano pode lançar o Muralha na terça-feira. assim, no último Esse dia. final de semana eu vi uma genial, que foi um casal, né? Um homem e mulher, de bebê Enzo e bebê Valentino. Eles escrito Enzo, Valentino, com a chupetinha, com a mamadeira, assim. Eu vi algumas geniais. Uma dessas é essa. Bom. Bebê Enzo e bebê Valentino. Nessa nota maravilhosa de fantasia de carnaval, encerramos aqui o lado B do Rio 47. Assine o feed na site da Central 3 ou no tocador de podcast do seu celular de sua preferência e receba aí os episódios automaticamente na sua vida, basicamente. Profundo, hein? Filosofou. Conheça o financiamento Está contínuo. inspirado o apresentador hoje. Financiamento contínuo da Central 3 em apoia.se/Central 3 e saiba como colaborar para manter a qualidade e a independência do conteúdo da casa. Agradecemos a presença da Melissa. Melissa, muito obrigado pelo papo e por todo esse conhecimento que você trouxe pra gente no programa. Obrigada a vocês. Queria deixar o convite para quem gosta de carnaval e quem quer saber um pouquinho mais de saúde mental, mas antes de tudo, quem gosta da folia. Domingo agora saiu Tapirando Pirado Pirô na Avenida Pasteur, 2h. Urca. Quinta-feira que vem sai o Loucura Suburbana, Isso, eu ia falar eleito um isso. dos blocos mais bonitos do Rio de Janeiro, anos seguidos. Já fui da ao Loucura, frente do recomendo. Instituto Início da Silveira. Até a Praça Rio Quinta-feira à Grande do Norte. tarde. É O Ramiro lindo, é Magalhães e emocionante. gente dentro, né? Desfila até a Praça Rio Grande do Norte. Isso. 5 horas da tarde, a informação que eu tive que ele sai às 5 É, horas porque da tarde. concentra as duas, o barracão abre pra quem quiser pegar fantasia emprestada, e aí 5 sai. Provavelmente estarei lá, inclusive. Tá feito o convite. Daniel, boa noite. Boa noite. Invertiu, Momento Maguila, né? Que sou casado com uma psicóloga, então. O Daniel, tenho 10 o Daniel anos, conhece muito. Tenho 10 anos de formação em psicologia Osmose, de botequim, em botequim com psicólogos. Então, um abraço Melhor pra Ana Luísa, minha esposa, e pra toda a galera lá da UF, os colegas de faculdade dela, que são trabalhadores e militantes da saúde mental.
Gisela, a Andréia, o Rodrigo, todo mundo, a Luara, o Alexandre. Abraço pra Fernanda também. E pra amiga minha e do Fagner, que não é psicóloga, mas também é trabalhadora e militante da saúde mental, a Daniela Ribeiro. Fagner, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, ia falar do Loucura Suburbana, mas a Melissa já colocou. Quinta-feira que vem, dia 8. Inclusive, acho que a gente não vai gravar na quinta-feira que vem. Tô gravando dia 7. Vai fazer um ao vivaço lá no... Porque, entre outras coisas, eu espero estar no Loucura Suburbana bêbado. na quinta-feira. Eu estarei numa reunião de escola. No final da noite, certamente bêbado. Eu queria mandar um recado aqui, final, pro Bruno Miranda, que é um ouvinte nosso, que é a primeira vez que eu pelo menos acho que é a primeira vez que ele manda um recado pra gente. Ele escreveu um e-mail pra gente hoje agradecendo nossa militância e falando que vive uma era complicada de informação e que a gente ajuda muito, né, no debate, né, a gente contribui muito com os convidados que a gente traz, com os programas que nós fazemos. Valeu, Bruno. Enfim, é isso, lado B. É isso, ele surgiu também desse mesma angústia que você sente, né, de ter uma informação empresarial, né, massiva, empresarial aí para a grande maioria da população. Ele nasceu por causa disso, porque a gente também sente esses efeitos. E eu, por exemplo, não aguento ver televisão. Há um bom tempo que eu não vejo televisão, só vejo quando não comando o controle remoto. Nem o Fluminense consegue ver. Nem o Fluminense eu tenho assistido. Mas isso faz parte da sua saúde mental. Exatamente, o Fluminense, exatamente, eu ia falar Preservar a sua saúde mental. Então, é isso. Pô, valeu pelo e-mail, cara, pelo depoimento. É grande, a gente vai responder depois, né, porque não tivemos tempo ainda. Eu, pelo menos, não tive tempo. Mas é isso. E é isso. Dizer que semana que vem a gente tá de volta, provavelmente com um programa sobre carnaval, né? Sim. E faremos bêbado. Provavelmente com um convidado. Vamos ver como é que vai ser. E é isso. Hasta la vista. Até já, Caio. Ô, Daniel, quer completar? Não, só que depois do Momento Maguila, fazer o Momento Márcio Guedes aqui, né? De recomendação cinematográfica. Eu vi essa semana um filme chamado Lu, L-O-U, que conta, já que a gente falou de saúde mental, conta a história real de uma intelectual europeia que viveu do final do século XIX, início do XX, conviveu com grandes figuras da intelectualidade desse período revolucionário, né? De Nietzsche a Freud, e ela termina na sua velhice, quando o filme é narrado a partir da velhice dela, nos anos 30 na Alemanha, sendo convocada para depor por nazistas que consideravam a atuação dela. A psicanálise uma coisa subversiva, né? Uma ciência judaica. E tudo que os nazistas não gostavam, eles chamavam de judaico. Então, só o alerta aí de que pessoas que tiveram uma vida prolífica entre os grandes da humanidade podem ser colhidas pela mão do fascismo, né? Então, sempre alerta. O Fagner tem um Momento Márcio Guedes também, que você viu o filme da Nise, né? Eu vi o filme da Nise. Viu onde? Onde? Porque é mais antigo, né? O Lu está em cartaz nos Netflix, eu acho melhores assim, cinema longe de você, porque cinema bom é longe do lado B do Rio. O filme é bom, assim, o cinema, no caso, o cinema de uma maneira geral, pelo menos no meu caso, ele é bom porque ele nos instiga a procurar mais sobre aquilo que nós assistimos. E aí, enfim, eu já conhecia a história da Nise, porque eu trabalhei com pessoas que foram usuárias do sistema de saúde mental. Enfim, tenho também, como o Daniel, muitos amigos psicólogos, militantes da luta antimanicomial. Então, já conversei e já li Memórias do Cárcere, embora eu não lembre totalmente do livro. Li Memórias do Cárcere, no qual a Anísia Silveira é citada pelo Graciliano Ramos, já que os dois estiveram presos no presídio da Frei Caneca. Então eu já sabia, mas assim, vale a pena ver. Enfim, o filme não conta nem 10% da história de militância dela. A Anísia foi muito mais do que o filme retrata, mas vale a pena assistir e buscar mais informações. Ela tem diversos livros e etc e tal. Bom, Caio, agora você pode dar seu... Não, foi completo. Eu tenho algumas coisas aqui. Um alô só, um momento abraço aqui pra Raquel Gouveia. Posso mandar um último abraço? Pode. Pra Yasmin Valentim. Sim, sou fã. Amiga nossa, que é ouvinte nossa, fã que falou que é minha fã. Deixa esse negócio de fã pro Lula, pros candidatos a presidente. Ela é fã do Lula. Eu só sou uma pessoa que tô tentando sobreviver nesse mundo insano. Que seus momentos, valeu, Yasmin. Seus momentos pistolas são, enfim, pagáveis. Mandar um abraço pra Raquel Gouveia, que é ela que passou, a colega da Melissa, ela que passou o contato da Melissa. E mandar um abraço pra dois tipos de pessoas específicas que eu vi no Twitter essa semana. Pra pessoa... Não sei se vocês viram um vídeo do ratinho tirando sabão, tomando banho e tal, e viralizou. E o outro foi... e aí as pessoas, nossa, que absurdo, rato tomando banho com sabão, maltrato, rato, blá, blá, blá.
E outro foi alguém que reclamou do glitter, que o glitter, quando limpa, os oceanos ficam... Gente, pelo amor de Deus, tá? Não é isso. A natureza... Eu sou amante da natureza, acho que tem que se preservar, mas, não é isso, tá? Não é isso. Os ratinhos são mortos porque a Avon faz teste, porque a Natura faz teste, cara. Procure saber um pouco mais sobre agronegócio. Exatamente. O oceano é sujo. O oceano é sujo porque as indústrias sujam, porque o esgoto sujo. Então, pelo amor de Deus, glitter e o ratinho lá tomando banho são fofinhos, pode passar. O maior problema da Baía de Guanabara, pasme, não é glitter. Pois é. Então não fiquem... Vamos procurar coisas sérias, gente. O país tá precisando, o mundo tá precisando de coisas sérias, então, pelo amor de Deus, vamos evoluir aí as pautas mais importantes. Eu tinha um outro alô pra mandar também, mas enfim, agora eu já esquecia e é só isso. Mandar um alô pro Henrique Ceifador aí, bem-vindo, Dourado, pro Mengão, e que seja muito feliz. Só pra atiçar o Fagner. Você falou esse negócio aí da... Joga porra aí. Você falou esse negócio aí que você tá falando do glitter ou do ratinho? Da problematização do micro. Isso. É bom lembrar o nosso programa lá do B21, que a gente discute isso com o Mauriase sobre a questão do Fukuyama e do fim da história. E esse negócio da microproblematização vem da história justamente desse conceito de que não há mais grandes lutas a serem travadas. Pois é. Quando a gente olha pra realidade, inclusive, é uma isso coisa não se verifica. Que eu aprendo aqui dia a dia, porque, pelo amor de Deus, gente, a gente tem preocupações muito maiores. Vamos à luta, vamos tirar as pessoas dos manicômios, vamos tirar as pessoas das prisões. Acho que até a natureza... De outras prisões da vida delas. Acho que até a natureza é uma luta digna, mas equilíbrio com a natureza. Mas é uma luta ampla, né? Pelo amor de Deus, não é as lutas não podem ser individuais, elas têm que ser coletivas. Isso. Obrigado, então concluído isso, até a semana que vem num lado B muito louco de carnaval. Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédios de psiquiatria mental. Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédios de psiquiatria mental. Aldol, diazepam, roipinol, prometazina. Meu médico não sabe como me tornar um cara normal. Me amarram, me aplicam, me sufocam num quarto trancado. Socorro, sou um cara normal, asfixiado. Minha mãe, meu irmão, minha tia, me encheram de drogas e levam-me promazina. Ai, 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 que sufoco da vida, sufoco louco, tô cansado de tanta, levam-me promazina. Ai, 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 que sufoco da vida, sufoco louco, tô cansado de tanta, levam-me promazina. Vivendo no mundo do hospital, tomando remédios de psiquiatria mental. Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédio de psiquiatria mental. Aldol, diazepam, roipinol, prometazina. Meu médico não sabe como me tornar um cara normal. Me amarram, me aplicam, me sufocam num quarto trancado. Socorro, sou um cara normal, asfixiado. Minha mãe, meu irmão, minha tia, me encheram de drogas e levam-me promazina. Ai, 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 que sufoco da vida,
sufoco louco, tô cansado de tanta leva-me, promazina. Ai, 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 que sufoco da vida, sufoco louco, tô cansado de tanta leva-me, promazina.